Meninas, o que acontece? Nesses anos todos de caminhada com desenvolvimento pessoal, né? Eu já caminhei com gente que trabalha na internet. Hoje estou caminhando com uma outra pessoa, estou gerando... Vocês se lembram do Ronei Nipper, que deu aquela aula de finanças para a gente? Eu estou trabalhando junto com ele, cuidando do conteúdo dele, né, que ele tem postado e tudo. E ele tem as 2 últimas lives. Se alguém não está seguindo o Ronei, segue. Eu vou colocar lá no grupo depois o link dele. Ele tem uma história de vitória maravilhosa, maravilhosa. E ele era uma pessoa que ele era mecânico de uma oficina, e ele foi crescendo, e hoje o Ronei é um multi-empresário, e nos últimos tempos Deus tem falado muito ao coração dele. Ele fez as 2 últimas lives dele, assiste lá no IGTV do cara, tá assim, demais, demais. E aí, aprove a Deus que ele me convidasse para estar na equipe com ele. Eu tenho aprendido muito com ele, mas muito, muito mesmo. Então, só que dentro disso tudo, eu sempre questionei muita coisa, porque eu sempre colocava aquilo que as pessoas falam e eu colocava isso à luz da palavra. E tinha muita coisa que não fazia sentido para mim, tá? E daí que, nesses últimos dias, Deus veio me trazendo clareza para muita coisa. E eu tive um entendimento muito sério por que muitas vezes nós, mulheres do reino, por que tem algumas coisas que a gente ainda continua travado, por que algumas coisas ainda continuam, não estão fluindo na nossa vida, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, essa chamada Chega de Mentiras, ela tanto serve para você dizer para o mundo, chega de mentiras. O mundo conta muita mentira para a gente, mas é fato também que a gente tem acreditado nas mentiras do mundo. Então, para o mundo contar mentira, alguém tem que estar acreditando, porque um mentiroso, se ninguém der crédito para ele, ele vai parar de mentir. Então, chega de mentiras também serve para chega das pessoas mentirem, chega de você dar ouvido a mentiras, e chega também de você continuar falando mentiras a seu respeito e a sua própria vida. Porque, definitivamente, eu olhei para essa aula, quando essa aula ficou pronta, falei, cara, eu acho que eu vou parar. Eu acho que essa é a última, não tem mais nada de novo, não tem mais nada que eu possa falar que vá além do que eu vou falar com vocês nessa tarde de hoje. Inclusive, até mesmo por conta da chegada das meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar em assuntos que a gente tratou lá do começo, da parte dos fundamentos, e eu vou caminhar nesses assuntos novamente, tá? Então, vamos lá falar sobre a verdade, né? Se chega de mentira, a gente fala sobre a verdade. E eu realmente gostaria que vocês falassem, tá? Hoje, qual é a pergunta que mais te incomoda? Qual é a pergunta que você ainda não encontrou resposta? Qual é a pergunta que está te perturbando aí há muito tempo? Ninguém tem nenhuma pergunta que está aí? Por que eu não consigo? Por que eu sou assim? Por que eu não mudo? Por que a minha vida está assim? Ou vocês não se fazem essas perguntas? Geralmente não. Mas é importante, porque quando você faz uma pergunta a seu respeito, você está olhando para dentro. E a única forma... Eu já fiz muito essas perguntas, Cissa. Eu já me perguntei muito, mas hoje, devido assim a essas mudanças que graças a Deus eu já tive, eu consigo entender um pouco melhor. Não achei todas as respostas, mas eu já consigo entender muita coisa. Você já consegue ver o caminho? Sim, sim. Né? Eu já consigo ver o caminho, já vi muita coisa mudar também.
sabe, aquilo que eu te falei, que eu consigo ver as coisas com uma nova lente. E quando a gente enxerga com uma lente diferente, você encontra a resposta. Exato. Só que, na verdade, não é com a lente diferente, na verdade, é com a lente certa. Porque se Isso. você só trocar de lente, porque vamos supor, igual esse óculos aqui meu, ó, esse óculos tem 1,5 grau, eu não tenho 1,5 grau, esse óculos foi feito errado. Então, se eu uso eu só uso porque o meu outro quebrou. Aí eu, de vez em quando eu preciso, eu uso esse daqui. Mas ele não é o óculos adequado para mim. Então, ele não é o óculos certo. Tá? Então, na verdade, quando você fala de lentes, eu lembro da nossa primeira aula, em que a gente fala muito de paradigmas, né? O que é um paradigma? É a sua forma de ver, a lente que você coloca para olhar para você mesma, para olhar para Deus, para olhar para o próximo. Aí lá, eu não ia falar disso agora, não, mas eu estava ouvindo o Luciano Subirá hoje, ele lembrou aquela passagem lá em Números, que ele fala quando os espias foram olhar a terra, né, e que eles disseram que todos eles eram gigantes e que eles eram como gafanhotos aos olhos deles. Né? Então, eles olharam o povo como gigantes e sabiam, na cabeça deles, eles tinham certeza absoluta que aquele povo que era gigante olhava para eles como gafanhotos. Essa é a visão dele. Mas quer dizer que essa é a única visão? Quer dizer que essa é a visão certa? E o que é coisa? Será que essa é a visão que vai te levar onde você quer chegar? Porque às vezes você quer fazer uma pergunta, sei lá, você quer saber um endereço. Se você não fizer as perguntas certas, a pessoa não vai conseguir te ajudar a chegar no lugar que você quer. Então, tem 2 perguntas que eu tenho certeza que você, se ainda não se fez, você deveria fazer. E se você já fez, a gente já falou disso aqui. Todo mundo hoje em dia tem falado sobre a tal da identidade e do propósito. Então, a pergunta, para mim, principal hoje, qual é o meu propósito? Alguém aqui sabe responder qual é o seu propósito? Bom, na Bíblia fala que a nossa vida ela foi feita para a glória de Deus, né? Em tudo quanto formos fazer, viver, praticar, falar, agir, tem que ser direcionado para glorificar o nome de Deus. Às vezes a gente acha que a gente vive para conquistar, para casar, procriar, né? Termos vários bens, mas na verdade, quando a gente busca cumprir o propósito pelo qual a gente foi criado, tudo é acrescentado na nossa vida. Eu creio nisso. Eu falo, Ariane, que a gente tem 2 tipos de propósito. Esse propósito que você aponta, eu chamo de propósito horizontal, que é aquele que me liga diretamente a Deus. Eu entendo como propósito, e como que a gente vai agradar a Deus, como que a gente vai glorificar o nome dele? Servindo. Fazendo o que Jesus veio fazer, servir. Agora, como que eu sirvo com excelência? Né? Vamos supor, eu sou professora, então eu sirvo. Meu Deus do céu. Eu sirvo dando aula. Então, enquanto eu estou na sala de aula, eu vou pegar o que eu tenho de melhor e vou usar para servir os meus alunos. Eu também trabalho como escritora. Então, quando eu estiver escrevendo, é outro melhor meu, não é o mesmo melhor da sala de aula, é uma outra parte do meu melhor. Quando eu estou aqui, não é nem o assunto que eu dou aula de português, não é nem o assunto que eu escrevo nos livros, é uma terceira coisa. Então, em cada coisa que eu faço, eu vou dar o meu melhor. Só que o meu melhor está ligado a quê? Você sabe o que você faz de melhor? Bom, se eu for responder da minha forma pessoal, porque uma das coisas que eu faço de melhor é ter uma certa influência, né?
É aproximar as pessoas. Muito bem. Muito bem. Então, você já identificou que isso é uma característica forte sua. Aí eu vou um pouquinho mais. Isso é um dom ou um talento que Deus te deu. Certo? E você acha que você fluiria melhor profissionalmente num trabalho em que você pudesse exercer essa influência? Você fluiria da mesma maneira num trabalho em que você pudesse exercer essa influência e num que você não pudesse de forma alguma? Não entendi. Vamos supor que você vá trabalhar numa empresa como relações públicas da empresa. Uhum. Você vai fluir com esse talento que você tem? Da forma, nesse mesmo talento? Eu Sim. acredito que sim. Se é uma habilidade, se é algo que eu tenho facilidade. Exato, perfeito. Se eu te colocar para fazer um outro serviço que vai exigir de você uma outra habilidade que você não tem tão plena quanto essa, você vai fluir da mesma maneira? Não. Não. Então, onde a gente flui? Nos dons e talentos que Deus nos deu. Onde está o nosso propósito? Horizontal. Aquele que nos liga às outras pessoas, nos dons e talentos que Deus nos deu. Como eu glorifico o nome de Deus? Desenvolvendo os dons e talentos que Ele me deu, servindo as outras pessoas. Então, não tem muito mistério isso. As pessoas confundem propósito com riqueza. As redes sociais estão cheias de gente falando que o seu propósito, que quando você fluir no seu propósito, você vai enriquecer. Tem um monte de coisas envolvidas nisso. É claro que algo que eu tenho habilidade para fazer, eu vou fazer melhor. Minha habilidade hoje, para escrever, para ensinar. Então, se eu fluir nessas habilidades, eu tenho muito mais condição de melhorar, de crescer financeiramente, do que se eu tentar fluir em outra, que eu ainda vou ter que aprender, e eu vou chegar como aprendiz numa empresa, até eu conseguir desenvolver habilidades para aquilo, já foi 10 anos da minha vida. Aí eu já estou com outro que ele já, de repente, a gente cai naquela mesmice, não, tá bom por aqui mesmo, você não tem os mesmos sonhos, e etc. Então, riqueza tem a ver com uma série de outras coisas. Riqueza tem a ver com crença de merecimento. Que tipo de crença de merecimento eu desenvolvi ou não? Riqueza tem a ver com a habilidade de você administrar o seu dinheiro ou não. Tem uma série de fatores que envolvem riqueza. Propósito vai contribuir? É óbvio que sim. Mas o propósito em si está ligado a ficar rico? Não. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. Aí a outra grande pergunta: quem sou eu? Qual a minha identidade? E aí as redes sociais, as pessoas que estão nas redes sociais, algumas são cristãs, outras eu acho que estão só se aproveitando disso, vão dizer que nossa identidade está em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para nós, isso é a mais absoluta verdade. A questão o que tem a ver o meu propósito com a minha identidade? Quem me deu as habilidades para desenvolver, né, o meu propósito é exatamente a mesma pessoa que me criou. A mesma pessoa que me deu a minha identidade me deu os meus propósitos. Então, os meus propósitos, eles apontam para a minha identidade. Eu só vou saber quais são os meus talentos para eu desenvolver o meu propósito se eu souber quem sou eu. Agora, tá legal, eu sei quem sou eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que eu sou um monte de coisa, eu já decorei um monte de versículos que me dizem quem eu sou. A minha pergunta é: você crê nisso? Verdadeiramente? E aí, antes de responder, eu vou te perguntar: você vive isso? Porque eu realmente acredito que tudo aquilo que a gente crê na palavra, a gente vive.
Então, como anda a nossa fé? Será que a gente está desenvolvendo a nossa fé como tem que desenvolver? Será que a gente está tendo relacionamento com Deus? Será que a gente está obedecendo a Deus como a gente pensa que a gente obedece? A primeira mentira que contaram para você, contaram para mim também, que contaram para os nossos pais, que contaram para os nossos avós, e que veio passando de geração em geração, é que o ser humano é um nada, que o ser humano não é capaz de nada, que, claro, a gente sabe que em Cristo nós podemos todas as coisas. Né? Nós estamos falando de uma visão mesmo relacionada à fé. Tá? Então, a visão de si mesmo como vítima está arraigada na humanidade há milênios. Se você olhar para o nosso passado, vamos olhar, por exemplo, olha os escravos. Como que os escravos poderiam, como que hoje uma pessoa que é descendente de um escravo pode conseguir desenvolver uma identidade empoderada, de que ele não é vítima, se toda a família dele, a história dele veio sendo vítima de maus tratos. Como que qualquer pessoa que já sofreu qualquer tipo de preconceito, como que uma pessoa que é destratada, uma empregada doméstica que trabalha num prédio, que ela é obrigada a entrar pela porta dos fundos, a subir pelo elevador dos fundos, que ela é subjugada o tempo inteiro, que as pessoas conversam na frente dela como se ela nem existisse, como que essa pessoa vai transmitir para os filhos um entendimento diferente de que ela é vítima do poderoso, o povo acha que é vítima do governo. E aí a gente entra naquele esquema de falar, minha vida está assim por causa do meu pai, por causa do meu marido, por causa do presidente, por causa desse problema que eu tenho na perna. E aí a gente é vítima de toda a nossa história, a gente é vítima das circunstâncias, a gente é vítima do Covid. Não, a minha empresa quebrou por causa do Covid. Gente, Covid, ele só trouxe à tona aquilo que já estava prestes a acontecer. Só potencializou. Todas as crises que nós vivemos no período do Covid, no período de isolamento, foram crises que já estavam ali, só não tinha aparecido ainda a ferida, mas essas crises todas já estavam ali. Elas não foram criadas por causa do Covid. No Ocidente, essa visão contou com o reforço da religiosidade. Aí o que principalmente a Igreja Católica, estou falando agora de história, não estou falando de religião em hipótese alguma, o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, ela colocou o ser humano como alguém que Deus ia castigar a qualquer momento. Olha, se você não fizer o que a Igreja está te mandando fazer, Deus vai te castigar. Por quê? Porque a Igreja era representante de Deus na Terra. Então, a religiosidade separou o homem de Deus, a ponto do sacrifício de Jesus ter que acontecer para que a gente pudesse novamente se religar a Deus. É claro que a gente sabe que a separação do homem com Deus se deu no pecado, no Éden, etc. Mas mesmo depois de Cristo, ainda hoje, enquanto a gente está aqui conversando, tem gente hoje que acha que Deus está no céu e essa pessoa está na terra. Que ela não sabe que o Espírito Santo habita dentro dela. Que ela não sabe que ela é templo do Espírito Santo. E ela está na igreja e ela ouve essa palavra. Ela pode até falar amém quando o padre, o pastor, seja lá quem for, fala isso, mas ela não se sente assim. Por quê? Onde está o problema? A verdade que se opõe a essas mentiras que foram contadas, a verdade está em João 10:30. Eu e o Pai somos um. E aí, quando a gente lê todo o versículo, eu não me lembro se é nesse mesmo versículo, mas tem um versículo que Jesus fala: eu oro para que eles sejam um,
como eu sou um com o Pai. Então, essa ideia de unidade, a ideia de integração com a fonte da vida, com Deus, com Jesus, sempre esteve implícita nos ensinamentos de Jesus. Mas ela não foi ensinada, ela foi tolhida. Ela foi tirada de nós durante muito tempo. Por maldade, não. Muitas vezes por ignorância. Né? O pastor Carlinhos, ele fala de coisas que ele viveu antes, que era o entendimento que ele tinha, e assim, coisas até que ele já falou, que ele já ensinou, que era o entendimento que ele tinha por causa daquilo que ele aprendeu. E isso foi passando de geração para geração. Só que a palavra, né, a verdade liberta, a palavra, né, Jesus, quantas vezes ele falou, tem em Oséias também, o povo sofre porque não examina as escrituras, o povo sofre por falta de entendimento. Então, essa imagem de um ser distante, que julga e castiga, mantém a humanidade na ilusão de estar separada de Deus e de toda a natureza. Prova isso. Deixa eu só ver se alguém no grupo. Não. Como é que você sabe disso? É só você olhar o que está acontecendo, a quantidade de catástrofes naturais que estão acontecendo hoje no planeta. Não só o que está acontecendo na Europa, mas em vários lugares do planeta hoje, exatamente no dia de hoje, estão acontecendo inúmeras catástrofes de enchentes, de coisas absurdas, aí de tsunami, etc. Isso é o quê? Isso é uma resposta da natureza. Por quê? Porque o homem acha que ele e a natureza não são uma coisa só. Ele não entende que tudo isso faz parte de um equilíbrio. Se ele se separou da natureza que ele vê ali na frente, na sua cara todo dia, imagina qual é a ligação que ele tem com um Deus que ele não vê. Que a ciência nem prova para ele que existe. Então, essa sensação de separação, ela é muito prejudicial. Por quê? Porque a gente tem necessidade de pertencimento. A gente precisa sentir que a gente pertence a uma pessoa, a uma família, a um lugar. Você já viu gente que fala, cara, eu não me sinto da minha família. Eu não sinto que eu faço parte dessa família. Essa pessoa não tem uma sensação de pertencimento. Tem gente que não sente que pertence a Deus. Então, quando você não está na dependência de Deus, você está na dependência externa. E qualquer tipo de dependência fora de Deus, ela vai gerar alienação. O único tipo de dependência que é libertadora, que é segura, é quando a gente depende exclusivamente de Deus. Agora, se eu dependo emocionalmente de alguém, se eu dependo financeiramente de alguém, se eu dependo fisicamente de alguém, a pessoa está limitada a decisões que ela não pode mais tomar. Eu tenho uma amiga que o marido dela, ela precisa ajudá-la a tomar banho. Aí ela trabalha. Então, ele precisa tomar banho nos horários que ela tem livre para que ela possa continuar a fazer o trabalho dela normal. Então, ele não pode, porque ele depende da ajuda dela, ele não pode escolher que hora ele vai tomar banho. Ele tem que tomar banho na hora em que ela decide. Então, se a gente sair dessa coisa pequenininha, a gente vir para um âmbito maior, a gente vai perceber isso. Que quando a gente tira a nossa dependência de Deus e coloca a nossa dependência nas mãos dos homens, vacina. Vai dar reação, não vai dar reação, é essa que eu tenho que tomar, é aquela que eu tenho que tomar. Aqui em casa, meu marido falou, amor, você podia tomar tal. Eu falei, não, eu vou tomar aquela que eu já falei com o Espírito Santo. Espírito Santo, libera a minha vacina na data que for a vacina que eu tiver que tomar. E acabou. E eu tomei, mas essa, se depois, tá dando isso, tá dando aquilo, isso é problema dos outros. Essa foi a vacina que o Espírito Santo escolheu para mim e acabou. Então, quando a gente coloca a nossa dependência nas mãos dos outros, os outros passam a comandar a nossa vida. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a capacidade que nós temos de usar as nossas habilidades interiores para que a gente possa viver o nosso propósito. Por que eu não desenvolvo essa capacidade? Porque essa capacidade, ela está conectada, à fonte de alimentação dela é Deus. Então,
Eu posso ser uma cantora, eu posso ser uma Paula Fernandes da vida, que aquela mulher tem uma voz fenomenal. Mas a voz da Paula Fernandes, o canto foi dado a ela para que ela glorificasse o nome do Senhor. Se ela, ao cantar, se ela fala daquilo que não glorifica o nome do Senhor, você pode ter certeza, quem sou eu para falar se ela está glorificando ou não? Isso é ela com Deus, tá? Mas se ela não estiver glorificando, eu tenho certeza que a qualidade musical dela é infinitamente maior. Ela não está ainda explorando toda a potência de cantora que ela tem, porque ela não está usando essa habilidade para glorificar o nome de Deus. Por que eu sei disso? Porque quando eu estava na faculdade, eu escrevi um livro. Só que o conteúdo desse livro não glorificava o nome de Deus. Tinha nada a ver, eu mal conhecia Jesus nessa época. Conhecia de ouvir falar por causa da educação dos meus pais. Esse livro não foi publicado. Agora eu escrevi um livro e o livro já está na editora. Daqui a 2 meses ele está sendo lançado. Então é muito simples a gente perceber isso. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia uma habilidade que eu tinha, mas eu não desenvolvi essa habilidade da forma como eu podia desenvolver. Por quê? Porque eu não estava usando para glorificar o nome de Deus. Gente, Deus não investe em pessoas, Deus investe em propósitos. Então, às vezes, você fica querendo, né, que Deus, sei lá, mande, né, Senhor, manda a provisão, porque eu quero fazer tal coisa. Se essa tal coisa tiver um propósito maior que a sua simples satisfação, eu tenho certeza que isso vai chegar. Se tiver um propósito, padrão do propósito de Deus, vai chegar. Agora, se não tiver, não que Deus não possa te dar, mas aí é com Ele. Mas é fato, Ele não investe nas pessoas, Ele investe no propósito, né, no desenvolvimento do propósito das pessoas. Se você não tem encontrado respostas, mude a pergunta. E aí, essa para mim foi a maior descoberta de todas. Eu sei que eu redescobri a roda, tá? Ela já está mais do que descoberta há sei lá quantos milhões de anos aí, mas eu redescobri a roda na minha caminhada de desenvolvimento pessoal. Primeira coisa, por que Deus nos deu uma porção de fé? Quando a gente estudou fundamentos, há não sei quantos meses atrás, lá no ano passado, nós vimos que a fé é um dos atributos do Espírito. E que é através da fé que a gente se relaciona com Deus. Mas a fé não é só para a gente se relacionar com Deus. A fé é a chave de todas as coisas. Primeiro, por que eu tenho certeza absoluta disso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu nunca vou cumprir o meu propósito, que é glorificar o nome de Deus. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus se aquilo que eu estiver fazendo, eu não precisar da minha fé para desenvolver aquilo que eu estou fazendo. Se eu não usar de fé para dar aula, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Se eu não crer que aquilo que eu falo vai chegar no coração do meu aluno, vai transformar a mente do meu aluno, vai possibilitar que o meu aluno alcance o propósito de vida dele, as minhas aulas não têm valor nenhum. Agora, meninas, a parte mais difícil da história para mim. Você não encontra respostas por quê? Porque você está desobedecendo a Deus. Eu desobedecendo a Deus? Não, Cissa, está sim. Eu vou te dizer que você não está fazendo o que ele falou para você fazer. E vou dizer que você está fazendo o que ele não mandou você fazer. Fala, não, Cissa, eu vigio, eu sou atenta. Quem aqui consegue não se preocupar com alguma coisa?
Débora, quando o Felipe fica com febre, tem como não se preocupar? Não tem. Né? Quando sobra mês depois do salário, tem como a gente não preocupar? Não tem. No entanto, o que está em Filipenses 4:6? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Está vendo como a gente desobedece? Primeira desobediência que a gente pratica. A gente se preocupa quando ele fala, não preocupe. Na verdade, ele fala que é para a gente não viver preocupado. Eu até percebi isso ali agora. Preocupar de vez em quando a gente até pode, né? Mas você tem que entender que você precisa entregar a sua preocupação para ele. Precisa. Por quê? Porque ele quer, porque ele falou, entrega para mim. Eu não te criei para viver preocupada. Eu te criei para glorificar o meu nome. Preocupação não glorifica o meu nome. Então, quando chega algo que não glorifica o meu nome, você dá para mim que eu transformo em outra coisa. Quer ver outra coisa? Você se compara. Olha o que está escrito em Salmo 73. Acho que é Asaf. Acho que é Salmo de Asaf. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Quem nunca? Deus. O fulano faz isso, isso e isso e prospera. Eu, Deus, né? Sou fiel nos dízimos, aí vem a chantagem. Sou fiel nos dízimos, nas ofertas, vou ao culto, oro quando eu acordo, leio a Bíblia todo dia. O que é isso? Comparação. E a nossa autoestima, ela começa a se ruir exatamente no primeiro momento em que a gente se compara com o outro. E isso é uma grande desobediência, porque Deus fez a cada um de nós únicos. Não tem como eu comparar uma coisa que é única com outra coisa que é única. É impossível, mas a gente consegue. E o que é pior, o jogo da comparação a gente sempre perde. A gente sempre vai ver o outro melhor ou maior que a gente. Então, outro erro que a gente precisa parar de cometer. Por quê? Porque quando a gente está nessas desobediências, isso gera impedimento para que a gente experimente de outras coisas. Porque, por exemplo, atrás da obediência de não se preocupar, o que Deus fala? Entrega para mim que eu vou resolver. Vem uma solução que é infinitamente maior do que aquela que eu encontro por conta própria. Então, eu sempre fico vivendo aquém dos planos de Deus quando eu me preocupo, quando eu não entrego para Ele, quando eu não deixo Ele fazer. Ele tem o melhor e a gente quer ficar com a média. Outra coisa que a gente faz, a gente tem problema de memória. A gente se esquece. A gente se esquece das coisas que Deus já fez. A gente se esquece que Ele é o mesmo, que Ele não muda, que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer outra. Então, lá em Juízes, logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Gente, essa prostituição aí, a gente se vende por muito pouco, viu? Por muito pouco. Existem situações em que a gente acaba se rendendo às circunstâncias, não conseguindo ficar preso àquilo que o Senhor nos prometeu.
promessas. A gente abre mão de promessas, a gente esquece de promessas. Claro, eu jamais vou dizer para você, vou chamar isso de prostituição. Mas você quer ver uma situação de esquecimento? Pedro era pescador, estava pescando estava um dia com o barco dele, tinha feito uma péssima pesca à noite. Jesus chegou, pediu para Pedro para entrar no barco dele, para Pedro levar o barco para dentro do mar. Jesus pregou ali, e depois que Jesus pregou, ele falou: Pedro, vai lá e joga a rede desse jeito. Aí Pedro falou: ó, na minha experiência de pescador, eu fiquei o dia inteiro, eu fiz isso, não deu certo. Mas você está mandando, é uma palavra tua, ok, eu joguei. E aí, a gente conhece a história, pescou não sei quantos peixes e tal. E aí Pedro, naquele momento, entendeu que aquele realmente era o Jesus, aquele realmente era o Messias. Aí Pedro larga tudo. É engraçado que a primeira vez que Pedro encontrou Jesus foi depois que Jesus foi batizado. Alguns dias depois. Jesus tinha sido batizado por João Batista. Aí João Batista estava com... Quem que era o irmão de Pedro? Gente, Tiago. Estava com Tiago e um outro discípulo. Aí Jesus passou, João Batista falou: aquele lá que eu falei dele e tal, não sei o quê. Eles largaram João Batista, foram até Jesus: mestre, onde você está hospedado e tal, passaram o dia com Jesus. Aí Tiago chega para Pedro, quando ele volta desse dia com Jesus: Pedro, encontramos o mestre. E aí ele leva Pedro para conhecer Jesus. Aí no primeiro encontro, Jesus lança uma promessa sobre a vida de Pedro, uma promessa profética. Ele fala: tu serás chamado Cefas. Aí passou um tempo desse dia até o dia da pescaria. Pedro devia estar ali sacando qual era de Jesus, Tiago devia estar falando dele, Pedro devia estar analisando. Aí teve o dia da pesca, Pedro teve a confirmação de que aquele era Jesus, largou tudo. Aí, muito tempo depois, quando Jesus falou com Pedro, né, quando Jesus está conversando com os discípulos e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Ah, fala que você é não sei quem. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, lasca a poderosa: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, nesse momento, gente, o dia que o Espírito Santo mostrou isso na Bíblia, eu quase tive um treco aqui em casa. Eu faltava ponto gritar dentro de casa que eu não acreditei nisso. Falei: caramba, você não me falou isso, Espírito Santo. Você não me deu isso tudo. Ele disse assim: agora tu és Pedro. Falei: aquilo que ele falou no dia que eles encontraram, naquele momento se concretizou. Por quê? Porque naquele momento Pedro teve uma revelação de Deus de quem Jesus era. Quando Pedro entendeu quem Jesus era, Pedro também, aí Jesus revelou para Pedro quem ele era. Agora você é pedra. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí tem aquela história, né, de que quando Jesus fala, ele usa duas palavras. Ele usa Petros e Petra. Quando ele fala com Pedro, ele fala: agora tu és Petra. Não, acho que tu és Petros que ele usa. E sobre esta pedra ele usa outra palavra, né? Porque as pessoas falam, principalmente dentro do catolicismo, que esta pedra que ele estava se referindo a Pedro, que ele ia edificar a igreja a partir de Pedro. Não, o fundamento da igreja é Cristo, não é Pedro. Mas Pedro era uma parte da rocha. É como se ele dissesse assim: você é pedra e sobre a rocha que sou eu vou edificar a igreja. Mas de onde vem a pedra, gente? Da rocha. A pedra é um fragmento da rocha. Então é por isso que Pedro, ele quis mostrar para Pedro que ele fazia parte da igreja. E aí, depois que Jesus morre, o que Pedro faz? Volta a pescar. Pedro esquece dos 3 anos que ele passou com Cristo. E ele volta a pescar. E aí, o que eu fico pensando? Gente, quando Pedro passou 3 anos com Jesus, então ele largou o barco, a rede, tudo na praia. E foi embora com Jesus. Para ele voltar a pescar, ele teve que comprar tudo de novo. Ele gastou dinheiro para voltar a fazer aquilo que ele já tinha largado há muito tempo.
E a gente faz isso. Às vezes a gente caminha, aí a gente esquece até onde a gente chegou, esquece o que Deus já fez. A gente paga para fazer um troço, aí você, nossa, tem que voltar tudo de novo. Então, outra coisa que a gente faz é esquecer. Outra coisa que Deus falou para a gente não fazer. Deus falou para a gente não julgar, para que a gente também não fosse julgado. No entanto, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Isso aqui ainda é Asaf falando dos ímpios que prosperaram, é a continuação do Salmo. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem dono dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Gente, o que é isso? Fofoca. Tá certo que pelo menos foi fofocar com Deus, né? Não foi fofocar com o vizinho. Mas isso é julgar, e Deus falou para a gente não julgar. Aí depois, obviamente, Deus vai trazer entendimento para Asaf. Aí, se quiser, você continua a ler o Salmo depois. Agora, minha pergunta é, você é sábia ou insensata? Onde você está construindo a sua casa. Por quê? Porque a gente viu aí um monte de coisa que Deus manda a gente fazer e a gente não faz. E um monte de coisa que Deus manda a gente não fazer e a gente faz. Isso significa que a gente está em desobediência. Isso significa que a gente não está praticando aquilo que a gente está lendo. E aí, o que Mateus fala para a gente? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. E aí? Será que a gente pode bater no peito que a gente está realmente construindo a nossa casa sobre uma rocha firme? Se a gente quer realmente construir sobre a rocha, se a gente quer falar que a gente é esse sábio que está construindo a sua casa sobre a rocha firme, a gente tem que parar de dar aquelas vaciladas que a gente viu lá para trás. Isso é algo que a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que parar de fazer. Porque a gente está igualzinho à segunda parte. Quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. E aí a gente sabe a continuação disso. Então, será que quando vêm as tempestades e a gente cai, a gente para pensar em qual areia, onde a gente está botando porção de areia na nossa construção? Se a gente não para, a gente precisa começar a fazer isso. Sabe, quando de vez em quando parece que a gente perde a fé? Que você fica desesperado? Quando passa isso, porque passa, todas as coisas passarão, essas crises, está tudo certo, Deus está no controle. Ele sabe que a gente é frágil. E quando a gente reconhece essa fraqueza, ele nos fortalece. É claro que isso não pode ser uma prática, né? Isso não deve ser uma constância na nossa vida. Mas tudo bem quando a gente passa por isso. Tudo bem quando você não consegue orar. Deus, eu estou tão desnorteada, eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Às vezes isso acontece. Aí depois que isso passa, você tem que parar. Gente, eu falei coisas absurdas para Deus. Eu desobedeci aqui, Espírito Santo, eu não te ouvi. Você tem que falar, por quê? O que eu estou fazendo? Onde que eu estou errando? Qual ensinamento? Pede ao Espírito Santo para te trazer esse entendimento. Seu propósito está escondido atrás das mentiras em que você acreditou a seu respeito. Por que eu vi essa questão anterior? Porque eu acho que agora a gente já está comprometido com a ideia de ouvirmos a palavra e a praticarmos. E eu vou te dizer daqui para frente algumas verdades a seu respeito
que eu realmente gostaria que você se comprometesse a colocar essas verdades em prática. Porque são essas verdades... Gente, agora a outra gata também veio, peraí. Peraí, guys. Só porque a pequenininha está aqui, ó, essa daqui já cresceu um pouquinho, ó que bitela. A pequenininha está no colo, ela também quer colo junto, eu vou te falar. É igual criança mesmo, gente. Então, existem algumas verdades a nosso respeito que a gente não acredita, que a gente não põe em prática. Mas sabe, guarda os versículos que você ouviu aqui hoje, guarda esse entendimento, assume esse comprometimento com o Espírito Santo. Quando a gente fez aquele curso de hábitos de liderança para o reino, a gente trabalhou aquela ferramenta Círculo do Controle, né? E nós vimos que quando existe alguma área, alguma coisa na minha vida que está ligada ao meu caráter, como que eu faço? Eu tenho controle sobre isso. Existe o poder da escolha, eu escolho tratar isso. Só que eu sei que sozinha eu não vou fazer. Então, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo e eu vou me comprometer com o Espírito Santo nessa mudança. Então, é isso que eu quero que você faça agora. Aquela história de bloqueios, que a gente sabe que elas existem, né, os bloqueios emocionais, que advém de algum trauma que a gente teve, de alguma crença. Como é que a gente adquire uma crença? De duas maneiras. Por que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir? A nossa fé aumenta à medida em que a gente se expõe mais e mais às verdades da palavra. Aí, você vai no culto, você escuta louvor, você lê a Bíblia, você conversa com as pessoas. Não tem como a sua fé não aumentar. Não tem como ela não se fortalecer. Então, as crenças são desenvolvidas na nossa vida de duas maneiras. Ou por repetição, de tanto ouvir aquilo, tanto as crenças positivas quanto as negativas. Então, se você ouvir a sua vida inteira, você é muito burra, menina. Você é isso, menina. Isso vai virar uma crença para você. Só que, da mesma forma que essa crença entrou por repetição, a verdade a respeito disso, que é o que eu nunca li na palavra um versículo que diz você é burro. Nunca li. Então, isso é mentira. Se não está na palavra, é mentira. Então, como que a gente vai fazer o que eu chamei de a verdadeira ressignificação? Que é o que a gente sabe que é a nossa transformação da mente. Através dos versículos. Através da repetição desses versículos. Que comece no natural. Que comece numa repetição mecânica. Cada um venha como está. Então, se hoje você ainda não tem fé para crer num versículo que diz maravilhas a seu respeito, comece a fazer isso mecanicamente. Comece a escrever, a repetir mecanicamente. Mas peça ao Espírito Santo para te ajudar a ativar aquilo na sua fé, mas comprometa-se em buscar isso. Não é fazer hoje, esquecer amanhã e depois largar para lá e depois desacreditar, porque aí não tem como. Até a ressignificação que o coaching ensina, eles falam, depois você precisa renovar a sua mente naquilo. Você vai ter que ler livros, você vai ter que buscar mais informações para aquela crença nova chegar ao seu coração. Quero apresentar você... Espera aí que pegou, só um pouquinho. Quero apresentar você a você mesma. Tá pronta para se conhecer, Soninha? Tá? Tá pronta, pastora, para se conhecer mais ainda? Para saber todas as verdades a seu respeito? Tá pronta, Ariane? Eu não estou vendo a Núbia, não estou vendo a Vanessa, não sei nem se as meninas estão aqui. No que eu vejo aqui, eu só vejo 6 pessoas. Primeira coisa, você se sente merecedora daquilo que a palavra diz a seu respeito? Isso aqui faz
toda diferença. Porque às vezes a gente acha que eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou boa mãe, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo. Eu não mereço ser tratada assim. Ou eu mereço a vida que eu tenho. Às vezes a pessoa fala, eu não estudei, então eu não mereço prosperar. E quem falou que prosperidade tem a ver com estudo? Onde é que está o versículo que fala que se você estudar, você vai prosperar? E que não há outra forma de isso acontecer na sua vida? Não tem. Então eu não vou me apegar àquilo que não está na palavra, não importa. Às vezes a aluna já me perguntou, professora, na Bíblia fala de dinossauro, na Bíblia fala de extraterrestre. Deixa eu te falar uma coisa. Dinossauro e extraterrestre não interferem na minha salvação. Então eu não me interesso por isso. No que diz respeito à Bíblia, para mim não faz a menor diferença. Eu poderia até perder meu tempo com isso, mas não vou. Tem coisa mais importante para eu investir meu tempo. Aí eu quero te dizer uma coisa, se você, por um acaso, tem uma crença de merecimento errada a seu respeito, eu quero que você anote aí esse versículo, Gálatas 4:7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Também por quê? Porque ele tinha um herdeiro. Agora ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de herdeiros. E é da vontade dele que todos sejam herdeiros, porque é da vontade dele que todos sejam salvos. Então, se essa é a vontade dele, você vai brigar com ele? Você vai se opor à vontade de Deus? Você vai rejeitar a herança que ele está te dando? Eu não vou. Então, toda vez que você pensar que você não merece alguma coisa, você vai lembrar de Gálatas 4:7. Esse é o antídoto para qualquer crença de merecimento que você tenha errado. E aí, para a gente se comprometer com essa mudança, a gente vai fazer o seguinte. Quando você for arrumar a sua cama, arruma a sua cama da melhor maneira possível. Coloca a roupa de cama cheirosa. Arruma o seu quarto. Coloca alguma coisa, um cheirinho no quarto. Coloca uma luz no quarto. Sabe por quê? Porque você merece dormir num ambiente assim. Quando você for colocar a mesa para tomar café, eu comprei aquele joguinho, o pratinho maior, o pirex, a canequinha, porque aqui em casa a gente chama caneca, a gente não gosta de xícara, então eu comprei um conjunto com caneca, que é a nossa cara. Mas comprei. Aí eu coloco o negócio. Gente, uma trabalheira para lavar aquilo depois, aquele monte de prato, não sei o quê, talher. Não importa. É nisso que o diabo rouba as coisas gostosas que a gente tem na vida. Ah, vai dar trabalho limpar. Ah, para quê? Bobagem. Fala assim, porque eu mereço. Sabe? Compra roupa para você, porque você merece. O nosso salário, ele precisa primeiro primeiro ele precisa ser devolvido para o Senhor, depois que você tirar o seu dízimo, aí a segunda pessoa que precisa desfrutar do seu salário é você. Pode ser R$20. É meu, vou na padaria, vou comprar um chocolate, vou comer na padaria, não vou dividir com ninguém aqui em casa, é meu. Aí eu vou pegar outros 20, vou comprar um chocolate, vou trazer para todo mundo comer aqui em casa. Não tem problema. Mas uma parte desse salário é meu. Claro que eu escolho como eu vou usar isso. Se me alegra compartilhar, que seja. Mas eu tenho que entender que aquela é a minha parcela. Porque eu mereço essa parcela. Então, o primeiro merecimento que a gente deve ter primeiro é com a gente mesma. Com o cabelo, com a pele, com as unhas,
essa vaidade que glorifica o nome do Senhor. Gente, imagina, Jesus vem buscar a noiva. Jesus encontra uma noiva de avental, se ainda existisse bob no cabelo, entendeu? Fedorenta, com a roupa, o cabelo fedendo a gordura. Não é essa noiva que ele vem buscar. E como a gente não sabe que dia que ele vem, a gente pode se preparar para ele todo dia. Não precisa ser para o marido, não precisa ser para o namorado. Mas tem que ser, antes de tudo, mesmo que tenha marido, tenha namorado, que tenha filho, que tenha quem quer que seja, primeiro tem que ser para ele, para o noivo. Porque Deus gosta que a gente... Gente, as mulheres da Bíblia, pelo amor de Deus, Esther fez 1 ano de spa antes de se tornar rainha, me ajuda. 1 ano, gente. Imagina só se a gente tem uma bocada dessa, 1 ano no spa. Pensa bem. Então, a gente pode, a gente merece. Vamos ver a próxima. Agora a gente vai para a verdadeira ressignificação. Está aqui, ó, no colo dessa moça. É a palavra de Deus. Nada pode ter significado verdadeiro fora da palavra de Deus. Nada, nada, nada. Isso tem que ser uma convicção, isso tem que ser um estilo de vida, isso tem que ser a nossa forma de falar, de pensar, de brigar com os outros. Até para brigar, você tem que brigar com a pessoa à luz da palavra. Por muito tempo eu não me achava merecedora do que eu tenho. Pois é, gatinha, mas agora você tem certeza absoluta de que você merece. Né? Mesmo porque você precisa obedecer a Deus, porque Deus falou, você é minha filha. Você é herdeira. Né? Você é filha do rei. E eu nunca vi uma rainha andando descabelada. Claro, né, gente? Dormir com roupa velha é bom, né? Ainda mais no frio. É tão mais aconchegante. Não tem problema um dia ou outro. Tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que é mais difícil. Sabe? Mas não precisa abrir mão de tudo. Não deu para, sei lá, não deu para fazer um tratamento no cabelo, mas dá para pentear o cabelo, dá para passar um secadorzinho, uma escovinha ali para dar uma modelada, dá para passar um batom, um perfume. Nossa, você está cheirosa? Ai, que bom, obrigada. Então, são pequenos cuidados que a gente começa a desfrutar desse merecimento com a gente mesmo. Então, primeira coisa, eu mereço me cuidar. Segundo nível de merecimento, o ambiente em que você está. A gente vê casa de novela, a gente vê decoração de loja, a gente acha bonito. Quem não queria morar numa decoração, com uma decoração como essas que a gente vê? Cada um no seu estilo. Ah, não, mentira. Mentira deslavada. Ah, eu sou simples. Eu amo tudo que é rústico. Eu amo móveis coloniais, eu amo bambu. Mas não tem que ser feito de qualquer jeito. Gostar de móveis coloniais é uma coisa. Fazer a minha casa toda com... Como é que é o nome daquele negócio? Como é que é? Um tabladinho. Não, é um tabladinho que a gente... Gente, é comum. O pessoal faz muito. Pallet. Pallet, exatamente. Mas fazer a casa toda de pallet... Não precisa. Eu tenho um amigo que precisou fazer. Foi muito lindo. Ele não é brasileiro. Aí, quando ele casou, a casa dele estava sendo construída, eles estavam morando de favor com os outros, ele não estava aguentando aquilo mais. Ele falou com a mulher dele, nós vamos mudar para a casa em construção. E foram para lá. Ele falou que ele tinha um sofá e um não sei o quê. Ele tinha sido mandado embora, tinha uma indenização. E ele falou que um dia, ele falou, cara, eu vou fazer tudo de pallet. E ele nunca tinha mexido com isso. E aí ele falava com Jesus todo dia, Jesus, o que nós vamos construir com pallet hoje? E foi rack de TV, e foi sofá, e foi cama. Mas ele não está morando no pallet hoje, mas não, gente. Tá
Isso é para a gente sair, isso é para romper. Essa pessoa, a galera fala muito assim, o feito é melhor que o perfeito. Isso é para sair do lugar. Para sair do lugar, então, a palavra fala, cada um venha como está. Então, se é para arrancar, vai do jeito que está. Se tiver que fugir de casa descabelada, foge. Mas isso não vai fazer de você uma pessoa na rua descabelada sempre. Acabou aquela situação? Vamos melhorar? Vamos subir de nível? Vamos fazer melhor? É buscar excelência em tudo. Guarda-roupa arrumado, porque a gente merece. Não é lindo guarda-roupa de novela, gente? Aquele closet maravilhoso, as roupas separadas por cor, né? Os sapatos, não sei o quê. Não é lindo? Eu quero. Ainda não tem desse jeito ainda, mas eu quero, eu vou ter. Eu e a Ana, a gente fica aqui em casa fazendo planos. A gente vai morar em Portugal. Nós vamos morar em Portugal. Vamos ser Jeruel lá na Europa. Entendeu? É claro. Então, e a gente já escolheu, a gente escolhe cozinha, como é que vai ser decorada a nossa cozinha, a gente escolhe tudo. Quando? Ah, isso é uma outra história. Mas a gente precisa sonhar. E sonhar pequeno e sonhar grande, a conta é a mesma. O gasto energético é o mesmo. E Deus nunca sonhou pequeno, a gente tem o DNA dele. Então, a verdadeira ressignificação, ela vai passar... Vamos, muda de slide, por favor. Primeiro, por Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Quais são, no que a gente está falando hoje, quais são os comportamentos e costumes deste mundo que a gente não vai mais imitar? A gente não vai mais acreditar nas mentiras que as pessoas falam para nós. Nós não vamos mais aceitar que a nossa mente seja limitada, seja maculada, seja manchada com engano, porque nós temos a mente de Cristo e nós precisamos cuidar dela. Então, quando alguém vier e disser uma mentira a seu respeito, se você puder, com muito amor e carinho, rejeite. Se puder falar. Eu contei outro dia, um dia meu marido brincou comigo e falou assim, nossa, você está igual o fulano. Eu falei, impossível. Aí ele me olhou assim, eu falei, Deus fez cada um de um jeito, como é que eu posso estar igual o fulano? Não tem como, sinto muito. Com muito carinho, com muito jeitinho. Não aceito que ninguém fale que eu sou igual a ninguém. Porque se eu aceitar, eu vou aceitar comparação. Aí o diabo, opa, ela aceitou? Enfia a comparação junto. Pronto, tá aí o problema. Então, não permita que ninguém compare você. Não deu para falar, não conseguiu falar com carinho, cancela na mente, cancela essa palavra em nome de Jesus. Não aceito. Essa palavra não vai entrar no meu coração, vai voltar do mesmo lugar que veio. Gente, a única palavra que cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada é a palavra de Deus, essa daí. Uma vez que ela foi lançada, ela vai se cumprir e acabou. Fora ela, nenhuma mais. Então você fala, essa não é a palavra de Deus, então ela não vai se cumprir e acabou. Isso são comportamentos e costumes que o mundo tem. Quantas amigas nossas estão vivendo uma vida frustrada porque estão dando crédito àquilo que estão ouvindo? Nós não vamos fazer como elas. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. O que Deus quer que a gente pense? Na verdade, na palavra, nos versículos que a gente vai ver daqui para frente. Tem um outro desse aqui, depois vai vir o outro lá, e a partir dali que eu vou começar a trazer os versículos que falam as verdades a nosso respeito. A fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Nós só vamos experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus se
mudarmos o nosso modo de pensar. Se não pensarmos como todo mundo pensa. Por isso que a fé é a chave. Eu vou crer na palavra, eu não vou crer no homem. Eu não preciso de fé para crer no que a Rede Globo fala. Mas eu preciso de fé para crer no que a palavra fala. E é por isso que Deus nos deu uma porção de fé, para que a gente possa crer naquilo que ele fala, para que aquilo que ele fala mude o nosso modo de pensar, para que, mudando o nosso modo de pensar, a gente experimente da boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Então, quando você fala, gente, essa não é a vontade de Deus para mim, aí você fala, opa, peraí, o que eu estou pensando que está me colocando neste lugar? Qual pensamento eu não estou tendo, que eu não estou acessando, então, essa vontade de Deus nessa área da minha vida? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém aqui que não ficou cansado e se sentiu sobrecarregada? Gente, são as nossas emoções. A gente se cansa muito mais com as nossas emoções do que com a correria do dia a dia. Imagina você feliz, trabalhando o dia inteiro. Vai cansar? Não vai. Agora, quando você está triste, você faz o almoço, você tem vontade de morrer depois do almoço. Você fala, nossa, eu não estou me aguentando. Eu tenho que deitar um pouquinho, ainda tem não sei o que para fazer. Então, essa carga da qual Jesus está falando ali, porque, gente, o cansaço natural, o cansaço físico, o sono resolve. Você dorme uma noite de sono, você está revigorado depois. É o descanso que acaba com o cansaço físico. Mas o cansaço emocional, a sobrecarga emocional, só tem um que pode nos dar descanso: Jesus. Traz para mim. Pega esse monte de pensamento do mundo, aquele que você não vai mais, né? Que todo mundo pensa, você vai pegar tudo isso e você vai entregar para mim. E você vai ficar com os meus pensamentos. É por isso que eu te dei a minha mente. Porque se você não tiver a minha mente, você não tem os meus pensamentos. Meu jugo é fácil de carregar. O fardo que lhes dou é leve. Sabe quando você vai no mercado, você traz uma sacola de arroz, uma sacola de verdura? Jesus é a sacola de verdura. E a gente quer carregar a sacola de arroz. Tá assim, você vai sair, né? É o seu dia de ajudar na entrega, que seja. Aí lá na porta tem Jesus com a sacolinha com um pé de alface dentro e o mundo com um pacote de arroz. Você até pega o de Jesus, mas você pega o do mundo também. Não dá. Aí se tiver que correr, não dá. Mas se tiver só com o de Jesus, dá para correr a carreira, porque é leve. É só com o fardo de Jesus que a gente vai conseguir correr a carreira. Se não for com o dele, não vai dar para correr. E aí as coisas não acontecem. Por que as coisas não acontecem? Por que não manifesta? Porque você não está correndo, você está arrastando. Porque você está carregando aquilo que não é teu. Você está carregando aquilo que foi o mundo que te deu, que não foi Jesus que te deu. Então, vamos lá, meninas. Primeira verdade a seu respeito. Você é única. Jeremias 1:5. Eu a conheci antes de formá-la no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu a separei, a nomeei para ser minha profeta às nações. Todo mundo que tem filho tem uma nação dentro de casa. Nossos filhos são nações. Nós fomos separadas e nomeadas para sermos profetas dos nossos filhos. Já nascemos com tudo que precisamos. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, juntinho.
E a gente tem medo de errar, e a gente fica naquela insegurança do primeiro filho, mas a gente faz tudo certo. Engraçado, né? Dá banho do jeito certo, faz tudo bonitinho. E se você não tem filhos naturais, você pode ter filhos espirituais. E se você não quer ter filhos espirituais, você pode ser profeta das nações. Você pode profetizar sobre a geração que está aí agora, que está sendo bombardeada, que precisa das nossas orações e não das nossas acusações. Falei disso outro dia na igreja. Muitos pastores têm falado que essa é a geração mais fraca que já se viu. E se você acha que você, que é igreja, que tem o poder da palavra nos teus lábios, se você falar isso sobre essa geração, ela vai melhorar, porque você está falando que ela é fraca. É assim que ela vai ficar forte. Não. Gente, eu olho para os meus alunos, eu tenho alunos que eu poderia classificá-los nessa geração fraca. Mas, caramba, eu tenho uma turma de 7º ano, eu dei aula para eles no 6º, estou dando aula para eles agora no 7º, e estou pedindo a Deus para dar aula para eles no 8º e no 9º. Eu sou apaixonada por aqueles meninos, eles são super, eles são educados, eles são gentis. Tem uma menininha que me chama de senhora, eu quase morro do coração. Professora, a senhora pode voltar para eu copiar o exercício? Cara, não tem explicação. São crianças doces, amorosas. Como que eu posso falar que essa é uma geração fraca? Como que eu posso amaldiçoar a vida desses meninos? Não posso, eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito de falar que uma pessoa que tem um outro entendimento, que abraçou uma outra ideologia, eu não tenho o direito de condenar essa pessoa ao inferno. Não tenho. Eu tenho uma boca para santificar a vida dessa pessoa. Para declarar que ela vai verdadeiramente encontrar e viver. Acho que é o pastor Carlinhos que está riscando aí. Ele, da última vez que eu usei o Zoom, foi ele que riscou. Né, não? Tem problema não, gente. Depois sai isso do slide. Às vezes a gente passa o dedo quando está compartilhando, acontece isso. Problema nenhum. Então, eu preciso declarar na vida das pessoas aquilo que eu quero que elas vivam. E não aquilo que eu não quero que elas vivam. Principalmente dos nossos filhos, né, gente? Aqui, a Ariane está aqui, ó. Fala oi com ela. Eu já estou vendo lá de dentro. Oi. Tudo bem? Outra verdade que você precisa saber. Você é extraordinária. Você acredita nisso? Você tem coragem de falar assim, eu sou extraordinária. Aqui em casa eu falo que eu sou bacana. Eu falo, gente, mas eu sou muito bacana, gente. Vou mudar daqui para frente, gente, mas eu sou extraordinária. Vocês têm que entender isso. Vou mudar. Aí, a gente vai lá em Salmo 139, ali está só o 13 e o 14. Mas eu vou ler desde o início. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu vês quando viajo, viu, Vanessa? E quando descanso, sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Aí você fala assim, ai, Deus me abandonou. Como assim, se é impossível escapar do espírito dele? Não há como fugir da tua presença. Entendeu, Jonas? Não há como fugir da presença de Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse
e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Meninas, somos extraordinárias e maravilhosas e sabemos muito bem disso. E ai daquele que disser o contrário disso. Você fala assim, eu vou falar com meu pai. Você vai resolver com ele. Essa é mais uma das verdades a nosso respeito. Vamos ver que mais? Você é valiosa. Isaías 43. Quero ler o outro versículo também. Três e 4. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é preciosa para mim, é honrada e eu a amo. Preciosa, honrada e amada. Você é valiosa. Você é forte, pois hoje eu a fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Ninguém pode te parar. Ninguém. Todos os teus sonhos serão realizados, porque você vai enfrentar toda a terra para realizá-los. Ninguém vai te deter. Ninguém vai deter os sonhos que você tem para os seus filhos. Não entra, meu amor, isso aqui é a casa das mulheres irreconhecíveis. O pastor Carlinhos já vazou. Ele só abriu, olha ali, olha bem, outro querendo ser intruso também. Fica na sua aí, menino. Depois eu deixo você ver a gravação. Não, é isso não. Você é capaz. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais. Veja bem porque você é capaz. Porque o Senhor diz que você irá aonde Ele a enviar. E você vai dizer tudo aquilo que Ele ordenar. Se Ele te enviar na cozinha para fazer um prato novo, você vai e vai fazer. Se Ele te enviar numa palestra para falar para 1000 pessoas, você vai e vai dizer aquilo que Ele lhe ordenar. Se Ele te enviar na casa da sua mãe para orar por ela, para se consertar com ela, para pedir perdão para ela, você vai e vai fazer o que Ele lhe ordenar. Você é capaz de fazer tudo aquilo que Deus disser para você fazer. E tudo que a gente leu aí anteriormente, é Ele que diz a nosso respeito. Então, nós temos toda a capacidade do mundo de viver tudo isso que Ele falou. Você é corajosa. Sabe quando você tem medo de fazer alguma coisa? Sabe quando você tem medo de pregar? Outro dia as meninas falaram comigo, você começou tímida, depois você se soltou e tal, não sei o quê. Não, pastor, você tem noção do quanto eu quis ir embora daquela igreja naquele dia, no culto, no início? Menina, mas assim, foi uma luta comigo mesma naquele dia. Porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que, vamos botar assim, que eu admiti, que eu compartilhei. Mas é isso aqui, ó. Ele falou comigo, você vai onde eu te enviar e vai te dizer o que eu te ordenar. Aí eu fui lá e fiz. Por isso, não tema.
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu a fortalecerei e a ajudarei. Eu a segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, olha essa imagem dessa mulher. Está visto, né, que essa mulher está enfrentando um tratamento de câncer. Não tenha medo. Seja qual for a questão de saúde que hoje acena para você, creia em nome de Jesus que antes mesmo dessa enfermidade se levantar, Deus já te deu a cura. Porque na cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E se ele tirou a enfermidade, no lugar da enfermidade ficou a cura. Então, quando a enfermidade levanta a mão e fala, oi, estou aqui, você vem com um sapato de Jesus e dá na cara dela e fala, você veio para cair, porque Jesus já levou você para o inferno. E no lugar dele, ele deixou a cura que ele estabeleceu na minha vida. Em nome de Jesus. Você é protegida. Pensa, você andando na rua assim, ó, e Deus assim, ó, com a mãozinha na sua frente e atrás de você. Tu me cercas por trás e pela frente. Põe a tua mão sobre mim. E ele ainda tem uma terceira mão ainda que ele consegue fazer assim, ó. É como se você estivesse numa redoma e tudo ele está te guardando. Claro, eu não vou abusar, né? Então, ele me guarda do Covid. Aí eu vou sair sem máscara. Eu vou andar em aglomeração. Não. Ah, mas eu tive Covid, tá? Mas ele te guardou da morte. Você está na sua casa, você está aqui hoje. Você não está num hospital. Você não está com a sua saúde comprometida. Então, em tudo tem a proteção. Em tudo. Mesmo quando a gente sai de debaixo da proteção dele. Ainda assim, eu creio que ele continua nos protegendo, porque o amor dele é muito maior do que a nossa rebeldia. Ele sabe quem são os filhos, né? Ele que criou. Sabe quando o filho faz pirraça? Você não deixa de amar o seu filho porque ele está fazendo pirraça. Você só dá aquela chamada, né? E bola para frente. Presta atenção nisso aqui. Espera aí que eu tenho que tirar o negócio. Não, volta. Nascemos com vários dons que nos fazem únicas. Mas quando a gente copy-paste, copia e cola a manada, esses dons se diluem no processo e a gente cresce sendo só mais uma na multidão. Para de querer viver a vida dos outros. Para de ter o cabelo da fulana, para de querer ter o corpo da fulana, para de querer ter o marido de não sei quem, a vida de não sei quem, o talento de não sei quem. A fulana fala tão bem, eu queria falar igual a ela. Impossível, você vai falar igual a você. Igual a ela, é só ela que fala. Não tem como alguém fazer igual. É só ela. E bingo, não tem como ninguém fazer igual a você. Ah, mas ok, eu não falo muito bem, tá, mas tem algo que você faz de uma forma que ninguém vai fazer igual. Algumas pessoas serão encantadas pela forma como a fulana fala. E algumas pessoas serão tocadas pela forma como você fala. Essa é a multiforme graça de Deus. Por que que Deus mandou, por exemplo, Pedro pregar para os judeus e Paulo pregar para os gentios? Porque ele capacitou um para uma coisa e o outro para outra coisa. Aí não adianta Pedro querer fazer o que Paulo faz. Não tem jeito. Mas eu só entendo isso se eu conseguir valorizar aquilo que Deus já me deu. Vocês já viram o desenho da Tinkerbell? No desenho da Tinkerbell, ela chega lá na Terra do Nunca, sei lá onde é o lugar da Tinkerbell lá, enfim. E aí ela tem que descobrir qual é o talento dela. Olha que coisa interessante. Assista o início do desenho para você ver. Aí vem uma luz brilhando para ela, eu sei que ela escolhe um, e ela escolhe um machadinho que ela ia ser fada artesã. Só que ela não queria ser fada artesã, porque a fada artesã não podia sair da terra deles lá e ir para o continente. Então ela tenta fazer o que as outras fadas faziam,
para que ela pudesse sair do continente. Você não tem ideia da quantidade de lenha que a pobre da fada Sininho faz, da Tinkerbell lá que dá no mesmo, até ela entender quem ela era. E aí ela não só saiu do continente, como saiu com uma missão especial, que as outras fadas não tinham. Então, assim, a hora que eu vi esse desenho, eu falei, caraca, mas é igualzinho o povo. Não aceita o talento que Deus deu. Acha que aquele talento é pequeno, é pobre. Fulano é médico, eu sou costureira. Você sabia que o médico veste roupa, criatura? Quem é que costura a roupa do médico? Pelo amor de Deus, gente. Né? Ah, eu sou professora e, sei lá, fulano é cabeleireiro. Você sabia que o cabeleireiro teve que fazer curso com uma professora para aprender a cortar cabelo? Tá tudo interligado, gente. Não tem escapatória, não. Está acabando. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Será que depois desse nosso bate-papo de hoje, você vai conseguir viver Gênesis 1, 26? Será que você vai conseguir colocar em prática aquilo que Deus está mandando você fazer, aquilo que Ele fala a seu respeito? E para terminar, Gálatas 5,14. Não, é isso? Tem mais um? Não sei se tem mais um, não. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Quer obedecer esse mandamento? Quer amar o seu próximo? Tem que amar a si mesma primeiro. Tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do próximo. A pastora que sabe, quando ela me vê chegando toda emperequetada na igreja, quando eu botei, né, alongamento, aí chegava de anel, cordão, não sei o quê, parará, e ela ficava sempre falando sobre isso comigo. Eu só passei a poder cuidar das... Quanto tempo, cara, quanto tempo eu estou nessa caminhada. Meu chamado de mestre já foi reconhecido, isso é mais do que óbvio para mim. Mas por que só agora ele fluiu? Porque eu só pude amar as pessoas depois que eu aprendi a me amar. Não tinha como eu entregar nada para ninguém sem me amar. Então, se tem coisa agarrada na sua vida ainda, pensa nisso um pouquinho. Nossa, eu queria tanto fazer isso pelas pessoas, eu não consigo. Talvez porque você tem que fazer por você mesma primeiro. Tem mais um, sim. 1 João 4:8. Espera aí. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse a si mesmo não está aqui não, tá? Isso aqui veio a mais, quando eu copiei, colei, sobrou do versículo anterior. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não consegue amar a si mesma, você ainda não conhecer Deus na totalidade dele. A prova de que nós conhecemos a Deus é quando nós nos amamos para que possamos amar ao próximo. Sem isso não rola. Essas somos nós. Essas são as verdades a nosso respeito. Então, prazer em conhecer cada nova mulher que está aqui hoje. Espero que o nome desse grupo hoje ele fique ativado no seu coração, que depois dessa aula de hoje você se torne uma mulher irreconhecível. Amém. Eu gostaria, em nome de Jesus, que vocês colocassem testemunhos no grupo, para fortalecermos umas às outras, para que a gente possa fortalecer a fé da outra, porque às vezes a gente já avançou numa área, não está agarrada na outra, e a gente põe versículo lá. A gente, quando aprendi a dirigir, eu tenho uma enteada, que é a coisa mais doce do mundo, a Nanda.
Eu falei assim, gente, a Fernanda tem carteira. Se a Fernanda tirou carteira, eu também posso tirar. Que a Fernanda é a pessoa mais avoada que eu conheço. Então, eu falei, se ela pode, eu também posso. Impossível, não tem como. Então, a gente tem que fazer isso. Gente, mas se fulana é tão filha quanto eu e está vivendo, eu também posso viver do meu jeito. Eu não quero que ela vive, mas eu quero essa graça. Da mesma forma, manifesta na minha vida dessa mesma forma, porque eu quero glorificar o nome de Deus na minha vida. Sendo uma mulher livre, do jeito que Jesus me fez. Aí Jesus vem e diz, né? Gálatas 1:5 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí Jesus morre na cruz, se liberta, e a gente fica dando ouvido às pessoas e se aprisionando de novo. A gente fica dando valor ao que o mundo fala e a gente trava a nossa vida. Jesus não merece isso da nossa parte. Ele espera. Gente, ele deu a mente dele para a gente. Então, ele espera que a gente lance mão de tudo isso, para que a gente possa viver verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que Jesus vivia. É por isso que Jesus cumpriu o propósito dele. Ele sabia quem ele era. Ele não se guiava. As pessoas chamaram ele de tudo enquanto é nome. Ele não se deixou abalar por nenhum deles. Chamaram Jesus de endemoniado. Pensa bem. Imagina se Jesus... Nossa, será que não é Deus falando comigo? Gente, quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você deu esse mole de falar, será que é mesmo o Espírito Santo falando comigo? Jesus nunca teve essa dúvida. Ah, Cissa, mas é Jesus. Tá, mas você é filha igualzinha a ele. Igualzinha a ele. Por quê? Porque ele te deu a mente dele. Não esquece disso. Não esquece disso. Quando você achar que você não pode fazer alguma coisa, fala, não, mas eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, Jesus, eu te peço, ativa a tua mente em mim agora, para que eu possa solucionar este problema, para que eu possa vencer esse desafio, para que eu possa passar o que eu tiver que passar. Eu não sei como, mas a tua mente em mim sabe. Então, que eu possa experimentar da tua mente agora, em nome de Jesus. E pega para fazer, para você ver se vai romper ou se não vai. Por isso, gente, que lá no início da aula, eu falei que fé é a chave de tudo. Hoje você vai exercer o seu livre-arbítrio. Hoje você vai escolher caminhar pela fé, crendo verdadeiramente e desfrutando. Gente, porque, vamos botar assim, a gente costuma dizer que ser crente não é fácil, não. A gente sabe o quanto a gente batalha espiritualmente. Isso tudo tem uma recompensa, aqui e lá. Tem um versículo que Paulo fala que a gente vai reinar em vida. Então, nós podemos desfrutar tudo isso agora. Lá é infinitamente, multiplicadamente melhor. É outro nível, a gente não consegue nem imaginar. Mas aqui, essa vida está disponível para a gente. A gente tem que escolher caminhar por esses versículos. Falou tal, você pega o versículo tal e confronta. Fala, bobagem isso. Aquilo não pode ter peso. E guarda o que eu falei. Né? A Bíblia fala que a palavra lançada ela vai cumprir o propósito para que ela foi lançada. Mas é a palavra de Deus que cumpre. Então, se alguém te joga uma praga, não tem como isso cumprir o propósito, porque aquilo não é a palavra de Deus. Mas se eu estou aqui falando isso na sua vida hoje, na minha vida hoje, isso já se cumpriu, porque é a palavra de Deus e já cumpriu o propósito que ela foi lançada na nossa vida nessa tarde de hoje. Amém? Entenderam por que eu falei que essa aula era importantíssima?
eu estou chocada com o Espírito Santo ter me dado tudo isso. Mas ele não deu para mim, ele deu para vocês. Amém. É isso aí. É isso aí. É, Eu sou foi cheia dos todinho atos pra mim, proféticos todinho também. pra mim. Todinho não, Todinho pra mim. compartilha. Compartilha. Tá, Toda a sua claro. parte. A gente Toda a divide. sua parte. A nossa, não. Eu divido com todas vocês, tá bom? Mas A gente desfruta e pode divide. absorver tudo que foi falado. Amém, gente. Eu fiquei muito feliz, pastora. A gente precisa levar essa palavra para as nossas meninas, né? Por isso que eu te pedi para assistir, eu falei, assiste, que é para eu não precisar te falar depois o que é, entendeu? Mas a gente precisa fazer isso, sim. Tá bom, meninas? Então, muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês comigo. Obrigada por vocês. Nós que agradecemos, muito obrigada. Foi assim uma aula sensacional, maravilhosa. Foi assim um resumo das nossas outras aulas, né? Uhum. Muito, muito edificante. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de cada uma de nós que estamos aqui. Amém. Sim, Então, que o Espírito Santo nos dirija em tudo, né? em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, um beijo para vocês. A gente se vê na sexta-feira que vem, tá? Amei vocês estarem aqui. Eu falei, Senhor, a Vanessa está viajando, tá cada uma. Eu falei, nossa, eu não vou gravar as aulas mais, entendeu? Eu falei, caramba, mas graças a Deus, ele sabe, né? Ele chama, ele sabe de todas as coisas. Ariane, parece que a Núbia saiu, tá? Ela deixou um recado no grupo. Ela então tá. precisou sair. Então tá bom. Então, ó, Eu agradeço. beijo para todas e até mais. Beijo, com Deus. Tchau, tchau.